objetivos. Agora eu quero fazer um questionário. Quero adicionar o questionário. Então eu vou aqui adicionar uma atividade ou recurso. E nesse caso é uma atividade. Então, questionário, adicionar de comunicações. Estou fazendo aqui de armamento, mas essa aqui é só para efeito de demonstração. Comunicações. Agora, tem várias configurações aqui que eu posso fazer. Eu posso ir expandindo uma de cada vez, e configurando. A outra forma de fazer é ir aqui em cima e expandir tudo. E já expande tudo. E algumas coisas eu tenho que configurar aqui. Exibir na página do curso. Vou marcar. Aqui, se eu quiser habilitar o prazo do questionário, eu habilito, mas no caso aqui a gente não está fazendo dessa forma. Deixar aqui por tempo indeterminado. Eu tenho que habilitar aqui, o tempo. Eu coloquei 10 questões, a gente está configurando 3 minutos por questão. Então, o tempo aqui será de 30 minutos. Esse é o padrão que a gente está fazendo, 3 minutos por questão. Ok. A tentativa é enviada automaticamente. Ok, eu vou deixar marcado aqui. Categoria de notas. Aqui não tem nada. Nota de aprovação. Eu coloco aqui uma nota 8, por exemplo. Depois, tentativa permitida ilimitada, a gente está deixando dessa forma. Nota mais alta também estou deixando. Nova página. Aqui eu configuro quantas questões eu quero por página. Se é a cada uma pergunta por página, eu deixo cada pergunta. Se for 2 ou 3, eu deixo 3, né? No caso aqui eu vou colocar 5. Então o questionário, como ele vai ter 10 questões, então vai ser 5 na primeira página, depois 5 na segunda página. Aí aqui misturar entre as questões. Eu vou deixar assim porque as questões elas vão vir misturadas aleatórias, para não vir sempre na mesma ordem. Feedback adiado, vou deixar feedback adiado, ou seja, o feedback só vai aparecer depois que terminar o questionário. O que é o feedback adiado? É a explicação da questão, referência bibliográfica, explicação, enfim. Aqui vamos deixar desta forma, casas decimais 2. Aqui em comentários eu vou escrever aqui uma frase, para caso a pessoa encontre alguma questão com erro, deixar um recado no fórum social. Ok. Bom, esse é o principal, o básico que a gente tem que configurar aqui. Concluído o preenchimento, eu vou salvar. Eu posso voltar ao curso, salvar e mostrar. Criado o questionário, eu posso voltar a editar. Posso voltar a editar aqui em editar configurações. Posso fazer as devidas alterações. Ok. Concluído, eu posso salvar e mostrar. Salvar e mostrar, ele vai me permitir que eu volte a editar ou já editar o questionário. Editar configurações, vou aqui editar configurações, eu posso voltar a alterar ele, como eu estava fazendo antes, né? Faço alterações aqui também, editar configurações, ou salvar e voltar ao curso. Posso cancelar também. Se eu quiser aproveitar esse questionário aqui,
para não ter que fazer todas essas configurações novamente, o que eu faço? Eu mando duplicar, vem aqui ó, duplicar. É interessante que essa duplicação seja feita antes de adicionar as questões, porque depois eu tenho que tirar uma de cada vez. Então, criei um outro questionário aqui, eu vou editar esse questionário. Eu quero fazer esse questionário aqui só de 5 questões. 5 questões, no caso aqui, eu vou fazer de eletrônica, por exemplo. Só lembrando, eu estou fazendo a configuração aqui para armamento, mas coloquei aqui comunicações, né, que é a minha especialidade, mas só para fins didáticos. Ok, terminei, salvar e mostrar. Agora eu vou editar o questionário. Editar o questionário é o que? Adicionar as questões ao questionário. Aí isso é muito importante marcar aqui, ó, misturar as perguntas para que elas sejam misturadas, né? Melhor para estudo. E eu vou aqui em adicionar. Eu posso adicionar questões do banco de dados ou questões aleatoriamente. Os padrões que a gente tem usado aqui é pergunta aleatoriamente, mas se eu quiser adicionar diretamente do banco de dados, eu vou aqui clico aqui no mais, seleciono a categoria de onde eu vou puxar as questões. Então, pessoal, na hora de importar, de criar o questionário, eu tenho que informar aonde que eu vou buscar as questões. Então, só para entender, o banco de questões, que tem outros vídeos informando como importar questões, como inserir questões, aí tem que ser visto também, tem que ser aprendido e popular. Esse questionário ele só deve ser feito depois eu já ter as questões no banco de questões. Então, para cada curso específico vai ter o seu banco de questões específico, como por exemplo aqui, ó, curso de armamento. Ele vai ter uma categoria padrão para armamento e dentro deles é que eu vou criar minhas categorias de questões e inserir as questões dentro dessas categorias. Aí são outros vídeos que tem que ser visto, né? Mas só para efeito de demonstração eu criei uma categoria teste aqui, que é o que eu vou demonstrar aqui agora. Para dentro delas eu importei várias questões de radar, só para efeito de demonstração. No caso aqui, se eu fizer isso daqui, eu estou adicionando as minhas questões fixas, elas não mudarão mais para esse questionário daqui. Esta é uma forma de fazer, não é o padrão que a gente está usando, mas se houver necessidade, pode ser feito dessa forma também, ou seja, as questões vão ficar fixas. Adicionei 5 questões aqui e elas serão fixas nesse questionário. Ok, já concluí. Agora eu vou voltar lá no meu questionário de armamento. Esse questionário aqui, ele está pronto para ser feito. Se eu clicar aqui, ele já vai abrir para eu tentar responder. A duração dele é 30 minutos. Para iniciar a tentativa. Então ele já está pronto para todo o pessoal do curso já responder esse questionário. Mas aqui são outros vídeos que fazem essa demonstração. O que interessa para a gente aqui é como criar o questionário. Então eu vou criar esse outro questionário aqui de 10 questões. Eu vou criar ele de outra forma, uma forma diferente. Aquele eu inseri diretamente do banco de dados, as questões serão fixas, elas não mudarão mais. Agora eu vou fazer de uma forma diferente. Qual é o padrão? É o padrão que a gente está fazendo aqui, ó. Misturar as perguntas, eu vou marcar isso daqui. E o padrão que a gente está fazendo, que é assim, a melhor forma. Não que inserir do banco de questões não seja necessário, se for necessário sim, mas o legal é isso daqui, ó, questões aleatórias. Então,
esse meu questionário ele vai ter quantas questões? 10 questões. Então, eu vou selecionar aqui 10 questões e incluir também as questões das subcategorias. É interessante deixar isso aqui sempre marcado, porque esse porque o questionário, toda vez que ele for buscar as questões, ele busca as questões também, como ele é aleatório, ele vai buscar também das subcategorias. Se eu colocar só uma categoria, ele não busca dentro das subcategorias. A gente corre o risco de ter um questionário que aponta para uma categoria e depois eu adicionei subcategorias naquele banco de questões, adicionei questões lá, mas o meu questionário só pega questões da categoria. Ou seja, as questões de subcategorias não vão ser usadas. Embora nada impeça de eu fazer um questionário específico para aquela subcategoria também, né? Mas é interessante e a gente está usando esse padrão aqui. Então eu seleciono aqui desse banco, desta categoria. Essa categoria tem 63 questões. Então ele vai pegar 10 questões aleatórias dessa categoria. Se ela tiver subcategorias, ela vai pegar também das subcategorias. Vou adicionar aqui. E está aqui o meu questionário com 10 questões, ele vai paginar de 5 questões por página e ele está concluído e pronto para ser feito. Bom, era isso que eu queria falar. Então, a gente se fala, foco nos estudos e estamos juntos.